Obrigado, senhor presidente. Queria, antes, agradecer ao deputado Maurício Dizedric, que é o deputado do PTB, meu partido, do Rio Grande do Sul, que nos cedeu seu horário do grande expediente. E dizer aqui que o deputado que me antecedeu, o deputado Giga Peixoto, do PSL de São Paulo, eu vou dar, na verdade, uma sequência à fala dele. Vou falar sobre Previdência Social e vou falar também sobre a MP 871, que combate as fraudes na Previdência Social. E me permite, senhor presidente, para ler o meu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil está numa grande encruzilhada. Dois caminhos se apresentam. O primeiro nos levará à prosperidade e à justiça. E o outro caminho, no princípio mais suave, nos levará a novas dificuldades logo à frente. Ainda temos a opção da inércia, de permanecermos parados para ver se os problemas se resolvem sozinhos. Isso certamente não vai acontecer. Este é um esboço incompleto, mas fiel da situação brasileira. A Previdência, nobres colegas, é a nossa encruzilhada. Se o Congresso Nacional aprovar uma boa reforma, estaremos no bom caminho. E sendo a economia movida por expectativas, em pouco tempo colheremos os bons frutos das mudanças. O segundo caminho é fazer um arremedo de reforma, que, embora mais fácil de passar, fará cair sobre o país uma atmosfera de pouco otimismo. E a fria matemática dos déficits baterá logo mais em nossa porta e vai, com certeza, exigir uma nova reforma. Por fim, se nenhuma reforma se fizer, aí, prezados colegas, será o caos. O país gradativamente terá que cortar despesas a fim de pagar os benefícios previdenciários e em poucos anos o Estado brasileiro não terá mais condições de arcar com todos os seus compromissos. Temos dois objetivos nessa tarde. O primeiro é demonstrar a necessidade da reforma. O segundo é convencer os colegas do desacerto de alguns pontos específicos das propostas do governo. Faço isso com a intenção de contribuir para o debate, para a aprovação de uma boa reforma, uma reforma justa, uma reforma que tenha capacidade fiscal, mas que não prejudique a população mais pobre do nosso país. O exame cuidadoso das finanças públicas, senhor presidente, expõe as dimensões do endividamento do Brasil. Em apenas 10 anos, a relação entre dívida pública e o produto interno bruto saltou espantosos 22 pontos percentuais, de 54,7% em novembro de 2008 para 77,3% em novembro de 2018. Este é um patamar importante, um parâmetro importante para a aferição da saúde das contas públicas de um país e é levado em consideração pelos investidores nacionais e internacionais para a tomada de decisões econômicas. Um patamar de endividamento de quase 80% do produto interno bruto é muito elevado para uma economia em desenvolvimento como a brasileira. Afasta investidores e faz subir os juros cobrados nos títulos emitidos pelo país. A exposição de motivos da proposta de emenda à Constituição 06 de 2019, o ministro da Economia aduz que, se o balanço entre receita e despesa continuar no ritmo atual, terminaremos o ano de 2022 com uma dívida brutal igual a 100% do produto interno bruto, do PIB. A dívida pública se tem elevado nos últimos anos
por uma combinação de juros elevados e de desequilíbrio fiscal, que se traduz, este último, em resultados primários negativos. Estes dois fatores são relacionados, sendo que o resgate do equilíbrio fiscal pode contribuir para a redução das despesas públicas com juros. O resultado primário, senhor presidente, nada mais é que a diferença entre a receita e as despesas públicas, excluído as parcelas de juros, quando as despesas são superiores, isso é, quando há um déficit primário, o governo precisa emitir títulos no mercado financeiro, o que eleva a dívida pública. Examinemos a composição das despesas primárias do governo federal. Em 2018, considerando o regime geral, o regime próprio, os militares, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, atingiu-se uma despesa com a Previdência na União superior a 700 bilhões de reais. Isso representa cerca de 53% da despesa primária. Assim, o Brasil emprega em Previdência mais recursos que a soma empregadas em educação. Por sinal, só em educação são 10 vezes mais se emprega em Previdência do que em educação. Em saúde, pelo menos 6 vezes mais em Previdência do que em educação, ou do que em saúde. Defesa, segurança pública, infraestrutura, agricultura, turismo e as demais. Em 2018, o déficit previdenciário, considerando somente receitas e despesas primárias, ficou em 265 bilhões. Todos os sistemas foram deficitários: regime geral, urbano e rural, regime próprio, Fundo Constitucional do Distrito Federal e militares. O problema avulta se atentarmos para as perspectivas de evolução dos gastos com a Previdência, uma vez que o modelo adotado hoje é de repartição, onde trabalhadores ativos contribuem para o pagamento dos benefícios dos aposentados. A evolução da estrutura demográfica brasileira contribuirá para o aumento dos déficits. A população brasileira, senhor presidente, está envelhecendo. Em 30 anos, o número de pessoas com mais de 65 anos vai triplicar, enquanto a população com idade ativa será praticamente a mesma. Sejamos claros, portanto, se o Congresso Nacional, que tem a responsabilidade de emendar a Constituição, se o Congresso Nacional nada fizer a respeito, se não for capaz de chegar a um consenso e aprovar uma reforma em breve espaço de tempo, este país vai quebrar. Não terá dinheiro para pagar nem aposentadorias, nem salários de policiais, professores, médicos. O Brasil estará com certeza no buraco. Os que ainda não perceberam a gravidade da situação, peço que olhem para os estados brasileiros. Alguns estão ou estiveram há pouco tempo em alarmante condição fiscal, com severas dificuldades para pagar aposentados, servidores públicos e para adimplir seus contratos. A questão é muito grave. Há alguns anos, a Grécia, que é o umbral da civilização ocidental, país europeu com elevado grau de desenvolvimento, esteve à beira do colapso, em consequência da irregularidade de seus governantes em relação às contas públicas. Mas nós não trilharemos o mesmo caminho. Sinto entre a população e entre os parlamentares a apreensão correta da dimensão da questão previdenciária. Em verdade, é raro encontrar um deputado que não convenha acerca da necessidade de se corrigir a Previdência brasileira. O cerne da tramitação da nova Previdência, senhor presidente,
será o encontro, será de encontrar, diante das dimensões de cada um dos deputados e senadores, um texto que capte o sentimento da maioria. O texto do governo não é ruim. Tendo como pilares a responsabilidade e a isonomia, ele aponta uma direção correta. Um conjunto de proposições legislativas visa combater fraudes, fortalecer a cobrança de devedores da Previdência, combater privilégios, aparar distorções e pontos cruciais. Abrange todos os setores entre servidores públicos da União, estados, municípios, militares, políticos, trabalhadores rurais e urbanos. A despeito das virtudes das medidas, há defeitos. A valorosa equipe do ministro Paulo Guedes, que tem o nosso mais elevado reconhecimento, no afã de obter mais recursos para as áreas importantes, acabou por errar na dosagem em certos pontos, que passo a referir. Conhecemos como BPC, Benefício de Prestação Continuada, o benefício de prestação continuada. A mudança encaminhada não é correta, porque reduz consideravelmente o valor para a parte dos beneficiários. De mais a mais, o texto propõe um valor de R$ 400 para idosos, pobres, a partir de 60 anos, sem apresentar qualquer fator de reajuste. Se aprovado, em alguns anos, o benefício seria severamente corroído pela inflação. Na área rural, a proposta iguala as idades mínimas entre homens e mulheres. Ora, uma vez haverá diferença nas idades mínimas de homens e mulheres para trabalhadores urbanos, não há por que fixar-se idades iguais para trabalhadores no campo. Isso deve ser alterado. Além disso, causa apreensão o valor mínimo anual de R$ 600 de contribuição previdenciária exigida do grupo familiar. O valor está em descompasso com a realidade social e econômica do campo brasileiro. O pequeno agricultor, o pescador artesanal, senhor presidente, não terão condições de pagar estes valores. Nós estaremos deixando ao largo da Previdência um grande contingente de trabalhadores rurais pobres, o que não é correto, não é justo, não é razoável. Como disse, no escopo da nova Previdência, o governo anunciou medida de combate à fraude, que se materializam na medida provisória 871 de 2019. Fomos o primeiro a louvar todas as medidas contundentes da redução de fraudes no sistema previdenciário, que oneram toda a sociedade. Contudo, há dispositivos na norma que atentam contra o interesse público. Alguns são de todos inaceitáveis, como pretendo detalhar a seguir. No artigo 2º da medida provisória, cria dois bônus. Um pela análise de benefício com indícios de irregularidade e o outro por perícia médica em benefício por incapacidade. Conquanto seja favorável à medida de estímulo à eficiência administrativa, a criação desse bônus, a depender da regularização, pode gerar incentivos ao indeferimento ou cancelamento de benefícios. Portanto, este ponto precisa ser explicado em detalhe pelo Poder Executivo antes da chancela do Parlamento. Já o artigo 22 da medida provisória 871 penetra num terreno delicado do direito civil, ao eliminar a penhorabilidade do bem de família,
em relação aos débitos previdenciários. O cuidado dedicado ao bem na legislação visa a tutela à família, que, segundo o preceito constitucional, é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Então, examinemos com muita atenção essa questão. Outro ponto que pode vulnerar o direito previdenciário e de muitos brasileiros é o prazo de 10 dias fixado no artigo 24, na medida provisória, para apresentação de defesa em caso de suspeita de fraude. Há também a previsão de suspensão dos benefícios em caso não observância do período estipulado. O prazo dado poderia ser julgado razoável se considerássemos somente os grandes e médios centros urbanos mais próximos dos postos de atendimento do INSS e com maior acesso a computadores e à internet. Mas como fica a zona rural? Como ficam as áreas mais remotas da região norte, afastadas em demasia do atendimento do INSS e sem acesso à internet? Está claro que o prazo proposto é inadequado para a realidade do pequeno produtor rural, do extrativista, do pescador. Senhor presidente, quero manifestar como médico e como cidadão meu absoluto repúdio ao artigo 25 da medida provisória 871, que aplica uma agressão inédita ao sigilo médico, um dos preceitos da medicina, dos esteios também da medicina, sem a qual fica abalado por inteiro a relação de confiança entre médico e paciente. Com efeito, a medida provisória acresce ao artigo 124b a Lei 8.213, de 91, para permitir ao INSS o acesso aos prontuários eletrônicos do SUS e aos dados dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas. O vício da norma consegue exceder-se ainda mais, senhores deputados, ao permitir o compartilhamento dessas informações com estados e municípios. Tudo isso é feito pretensamente sob o abrigo do Código Tributário Nacional, o que não corresponde à verdade. O artigo 198 do Código Tributário Nacional trata de informações sobre a situação econômica ou financeira do contribuinte e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades. Como médico, afirmo que é inaceitável, veementemente reprovável, um arbítrio intolerável a elaboração de dispositivo legal como este, que infelizmente está em vigor e viola os direitos do povo brasileiro, haja visto tratar-se de uma medida provisória. Já me encaminho para o encerramento, senhor presidente. Quero corroborar os pontos que referi nesse breve pronunciamento. Refiro-me que uma nova previdência é medida indispensável e urgente. A dimensão atual do déficit e o prognóstico decorrente do envelhecimento populacional deixam patentes a necessidade de aprovação da reforma. A inação não é a solução. As proposições legislativas já encaminhadas pelo Poder Executivo, PEC 06 e Medida Provisória 871 de 2019, têm virtudes e estão no rumo certo. E são bons projetos. Contém, todavia, equívocos que merecem reparos, alguns deles grotescos. Nada mais é do que o dever do parlamentar o aperfeiçoamento das proposições legislativas. E, nesse sentido, vou atuar, pretendendo uma reforma com a capacidade fiscal relevante,
e que preserve os direitos dos trabalhadores brasileiros, com especial atenção aos mais pobres, aos pequenos produtores rurais, aos extrativistas e aos pescadores artesanais. O meu muito obrigado, deputado, senhor presidente. Agradecemos ao nobre deputado. Você deu uma parte aqui para o deputado Ayrton Faleiro, lá do estado do Pará. Concluir para nós, Inácio. Obrigado. Deputado Eduardo Costa, com quem eu tive a honra de compartilharmos lá uns 4 mandatos de deputado estadual e agora juntos aqui na Câmara Federal. Prestei muita atenção, foi importante que Vossa Excelência leu o seu pronunciamento, que vai ficar registrado para a história, em que Vossa Excelência manifesta preocupações, mas também indica um posicionamento de discordância de vários aspectos da proposta de reforma, ou seja, da PEC, que propõe reforma da Previdência e da medida provisória, que atinge frontalmente os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Quero parabenizar pelo seu trabalho aqui nessa casa, que tem sido um deputado presente, atuante, mas parabenizar pela sua decisão política de ter esse olhar crítico a essas medidas que penalizam, em especial, a classe trabalhadora. E nós que somos lá do norte, lá da Amazônia, lá do Pará, sabemos o que vai significar os impactos se essa reforma da Previdência passar, se essa medida provisória for aprovada. Então, quero lhe parabenizar e dizer que fico muito satisfeito, de forma independente, Vossa Excelência vir fazer esse pronunciamento e esse anúncio, porque também, no meu entendimento, é um anúncio de voto, entende, quando esse assunto vier aqui para o plenário. Obrigado. Eu agradeço a parte e peço que seja incluído no nosso pronunciamento. E quero também, para finalizar, deputado Ayrton, falar que a Previdência Social é a melhor forma de distribuição de renda que existe nesse país. Mesmo com todas as desigualdades sociais que muitas vezes causa, mesmo com, como disse o ministro Paulo Guedes, uma fábrica de desigualdades sociais. Mas ela é a melhor forma de distribuição de renda que existe nesse país. Muitos municípios pequenos, lá no nosso estado, no estado do Pará, não sobreviveriam sem a Previdência Social. O valor do repasse da Previdência é maior do que o repasse fundo a fundo. Então, nós sabemos da importância de manter os direitos previdenciários. A minha missão aqui nessa casa é justamente essa: manter direitos previdenciários, defender principalmente a pessoa mais humilde, o lavrador, o pescador, né, e defender os seus direitos. Eu espero que essa casa tenha a consciência de aprovar uma reforma que seja isonômica, seja justa e traga, acima de tudo, um ambiente melhor para o nosso país, que é tão desigual, que é tão injusto, que muitas vezes não dá a oportunidade às pessoas, e principalmente os mais humildes. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado Eduardo Costa, do PT.